Bom, nosso primeiro caso, né, nesse capítulo número um, é uma empresa do ramo automotivo, uma das maiores referências na sua região, tá? Essa empresa, ela tem um posicionamento de marca estratégico muito interessante, porque além da composição de uma gama de serviços automotivo muito ampla, ela recebe a chancela de marcas importantes nesse segmento. Então, logo do começo, da entrada, do entendimento deste caso, se percebeu ali que existia um valor agregado muito importante para que esse negócio pudesse aí ser trabalhado e gestionado de uma forma um pouquinho diferente. Lembrando que todos os negócios que estão em andamento, eles têm um reconhecimento pela Great Group, ou seja, a maturidade do empreendimento até o momento aonde chegou, ela é respeitada aqui por nós. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário que a gente encontrou nesse caso, né? No caso número um, aqui que nós estamos fazendo esse compartilhamento desse conteúdo com você. As dores principais desse negócio eram falta de planejamento, crescimento estagnado, falta de processo, liderança dos sócios e resultado financeiro. Então, você veja que as dores não estavam determinadas num ponto, elas eram amplas, né? Um negócio que faltava organização, né? Ali existia departamentos que não se conversavam e que um dependia do outro. Crescimento estagnado, faziam praticamente 3 anos que mesmo com toda a região ali onde poderiam ser trabalhados, né, a amplitude do negócio, mesmo com a cadeia de diferenciais que eles tinham, de marcas que eles representavam, eles estavam há 3 anos com crescimento estagnado. Falta de processo, né? Uma das coisas no segmento automotivo é que se você tiver desperdício, você afeta diretamente o teu negócio. E a falta de processo faz isso, né? Você não tem clareza de como aquela pessoa que está atuando ali tem que resolver as questões, isso impacta diretamente no resultado. Liderança do sócio. Então faltava também o líder do negócio tomar um pouquinho mais à frente, existiam mais de um sócio, entendimento de até onde cada sócio deveria ir, né? E os seus papéis dentro do negócio, percebendo o valor que cada um tinha para entregar naquele negócio. Então, a liderança da sociedade também ela era uma dor, né? E por último, o resultado financeiro. Por mais que não tivesse estagnado, às vezes você está estagnado, mas você está dando resultado. Então, nesse caso, não. Você estava estagnado e você tinha também questões dos resultados financeiros que poderiam ser melhorados. Então, você vê que nesse caso, você tem aí uma amplitude de dores que estavam ali presentes nesse negócio. Bom, partindo da leitura, né, destas dores, a Great, ela se mergulhou, ela fez um mergulho dentro das soluções para que a gente pudesse ter o entendimento do que melhor encaixava. Veja, nós, antes de consultoria, nós temos que ter o quê? Entendimento de negócio, de empreendedorismo. Porque se a gente não olhar para isso, como é que a gente vai trazer resultado? Não é verdade? E às vezes uma consultoria, quando ela pega o método e aplica de forma recorrente, aplica aquilo em todo mundo, não é o que a empresa precisa. Ela precisa de algo muito customizado, porque cada empresa tem pensamentos diferentes, tem pessoas diferentes e os negócios são diferentes. Então, significa dizer que se eu tenho este caso no, né, na área automotiva e você é da área automotiva, não quer dizer que eu vou pegar esse case e replicar em você e vai funcionar. Não funciona, não é assim. Você precisa respeitar as particularidades. Então a gente foi para dentro de casa, entendeu essas dores que foram explicadas e a gente separou
em duas entregas, né? A primeira, no que a gente chama de Great Strategy, onde a gente construiu o planejamento e dentro do planejamento a gente equacionou todas aquelas dores, né? Organizou como que a gente trataria a questão dos processos, como que a gente trataria a questão da sociedade, né? Como que a gente melhoraria o resultado financeiro, como que a gente faria para melhorar os resultados de vendas, né? E aí também a liderança do sócio, enfim, nós organizamos tudo isso dentro do plano. Isso se chama Great Strategy, onde você organiza o plano. E depois nós fizemos o Great Master, que é o que? A execução e o acompanhamento do que foi planejado. Então foram pensadas duas etapas, mas com foco direcionado nas dores que foram reportadas. Não adianta você construir um plano muito amplo, às vezes quando a empresa ela precisa de direção, de resultado rápido. Então essas soluções, elas são extremamente customizadas de acordo com estas dores que foram colocadas. Então o Great Strategy e o Great Master deu a direção no Strategy e o Master, o acompanhamento foi o plano de melhoria que estava ligado a um conjunto de indicadores, né? Porque eu fiz um plano, eu vou acompanhar, preciso entender como que aquilo é sucesso, né? E a forma de entender que é sucesso eram exatamente os indicadores. Então, quanto que eu vou melhorar de vendas, quanto eu vou melhorar de margem, como que eu vou organizar os meus processos, né? Como é que eu vou colocar os meus líderes ali de forma melhor e aí sucessivamente dentro dessa solução, das duas soluções, a gente organizou essas práticas todas. Bom, e aí se a gente olhar um pouquinho a questão de resultados, né? O que a gente entregou, o que a gente fez na prática. Então a gente implementou o planejamento estratégico, a gente fez a estrutura de vendas, marketing dos produtos e dos serviços, implantou toda a parte de processos, desenvolveu os gaps do sócio. Então, o que aquele sócio precisava e o que ele tem. Entendemos as diferenças, que chama gap, para poder trabalhar em cada sócio aonde estava os distanciamentos daquilo que eles precisavam e fizemos também a implantação dos DRE, demonstrativo de resultado, para que a gente pudesse acompanhar e melhorar o resultado líquido do negócio ou, para algumas empresas que têm mais familiaridade, o EBITDA, né, do negócio. Então, essas foram os resultados que a gente implementou dentro deste processo das soluções Great Strategy e Great Master. E aí falta a evidência, não é verdade? Tudo bem, nós implantamos aquilo e qual é a evidência de resultado? Porque veja, o que a gente percebe muito do mercado é que as consultorias, elas acabam implementando as coisas e o resultado não mudou. Então era a mesma coisa que eu falasse, eu implementei planejamento, pus a estruturação de processo, fiz tudo isso que eu falei, mas na verdade os resultados não mudaram. Então é uma questão muito acadêmica isso, não pode. Nós temos que ter a comprovação que os resultados melhoraram. Então, só para vocês terem uma ideia, no planejamento estratégico nós atingimos 70% de todos os indicadores que estavam ali presentes, que foram organizados nesse case do setor automotivo. Na estrutura de venda, marketing e produtos, nós tivemos um crescimento de 17% para 40% no primeiro ano. Olha só, o que estava ali acontecendo, né, quando eles falavam assim, eu estou estagnado, eu ficava sempre ali naquele patamar, no crescimento muito pequeno, a gente saiu de 17% para 40% de crescimento no primeiro ano. Implantar os processos no primeiro ano, 100% dos processos foram implantados. Os processos principais, o processo da oficina, o processo financeiro, de vendas, de marketing, os processos principais foram implementados no primeiro ano. Desenvolvimento ali dos gaps do sócio. Então, nós levamos o chá dos sócios para 85% no primeiro ano. Júlio, o que é isso? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente entendeu
o que aquele sócio naquela função precisava. E aí a gente entendeu o que faltava e levamos o conhecimento, habilidade e atitude daquele sócio para aquela função para 85% no primeiro ano. E por último, o EBITDA, né? A margem do negócio, ela saiu de 2% de resultado para 12% no primeiro ano. Esses foram os resultados desse primeiro caso, desse primeiro capítulo que a gente fez aqui e trouxe essa jornada de cliente para vocês. Nos acompanhem nos próximos capítulos, que você pode, através destes vídeos, desse conteúdo, se identificar com alguma dor e poder entender de que forma nós podemos te ajudar. Valeu!